Bom, a minha experiência certamente é um pouco mais anterior à do Eberson, até por conta da idade, né, Eberson? É mais experiente, dá pra dizer assim, né? A minha primeira experiência não foi na profissão, ela foi em 1982, eu tinha 11 anos de idade e eu vim assistir um jogo do Bragantino. E naquele dia o Ado, goleiro do Bragantino, foi goleiro da seleção brasileira também, ele fez um gol inusitado, foi um gol de goleiro. E isso é uma coisa que está viva na minha memória até hoje. Eu me lembro de onde ele chutou, como a bola quicou, encobriu o goleiro. Então foi a primeira experiência vindo aqui, não trabalhando. E a tua, Eberson? Sabella, trabalhando, acho que foi naquela retomada do Bragantino em 2004. Mas eu lembro de um jogo, eu cheguei em Bragança Paulista em 1998 e foi o último ano do Bragantino na elite do futebol brasileiro. E eu lembro de um jogo que eu vim aqui até ajudar o pessoal contra o Vasco. E acho que foi o primeiro grande jogo que eu lembro do Bragantino aqui em Bragança Paulista. Aí teve aquela lacuna que o time ficou parado. E a retomada de 2004, aí sim, profissionalmente acompanhando, com a chegada do Veiga, todos aqueles jogadores que naquele primeiro momento eram desacreditados, mas que conseguiram fazer o Bragantino seguir forte e é o que é hoje, né? E no começo da carreira de vocês, assim, no rádio, na comunicação, quais são as principais lembranças cobrindo o Bragantino, especialmente aqui no estádio Nabi Abichedi? A minha primeira é algo que já não existe mais, né? Até a gente faz na 102 FM, mas na oportunidade era o repórter da galera, que todo jogo existia um repórter na arquibancada que ficava naquela oportunidade com o microfone ainda, com fio, com cabo, não existia microfone sem fio, e aí transitando pela arquibancada coberta, pela cadeira cativa. Então existia o comentarista, o narrador, o repórter de campo, aliás eram 2 repórteres, e sempre um terceiro. Então eu começo como repórter de galera, como a gente chamava, aqui no estádio, acredito em 1988. Então, 6 anos ou 7 anos depois de ter visto aquele gol marcado pelo Ado, como eu falei aqui, eu estava trabalhando, iniciando minha carreira, ainda de 16 para 17 anos, no rádio esportivo. Foi a primeira experiência neste estádio, que na oportunidade era chamado Marcelo Stefani. Bom, profissionalmente em 2004, né, quando o time volta a disputar as competições dentro do estado de São Paulo, era um momento de muita dificuldade, né, e quem viveu 2007 com 2004, depois 2007, um time que disputou semifinal de Campeonato Paulista e que por pouco não consegue o título, perdeu para o Santos uma semifinal, mas era um dos favoritos, né, depois o time continuou se mantendo, desce, sobe, conquista competições como o Campeonato Paulista da Série A2, que para mim é um dos momentos mais marcantes, né, eu trabalhei nos 2 jogos da semifinal contra o Água Santa em Bragança Paulista e depois lá em Diadema, que o Bragantino heroicamente nos pênaltis consegue ir para a final e consegue a vaga para voltar à elite do futebol paulista, e passa muito pelo trabalho que foi do Alex. Para você ter uma ideia, naquele elenco de 2017, Sabella, a folha de pagamento girava em torno de 120, 140 mil reais, e com essa folha o Alberto e aquele elenco conseguiu fazer o Bragantino voltar à elite do futebol paulista. Esses momentos me marcaram muito, principalmente em 2017. Sabella, o Eberson já adiantou um pouco, né, sobre as principais lembranças dele. Quais são as suas principais lembranças aqui no Braga? Olha, o acesso da divisão especial para a primeira divisão, certamente, em 89. Depois o título de campeão paulista, o vice-campeonato brasileiro, certamente aqui. E aí depois as idas e vindas do Bragantino, né? Mas especialmente essas 3 datas. O acesso à primeira divisão do futebol paulista e o campeonato estadual e o vice-campeonato brasileiro. Então foram os 3 momentos marcantes que a cidade vivenciou, né? Porque nós estamos num lugar que foi muito celebrado desde que o Bragantino ganhou essa nova era, porque o Bragantino é de 1928, a gente não pode apagar uma história, mas é uma história que a gente não viveu. A história que a gente vive, a gente procura contar porque está na memória. Mas esse lugar, ele foi e continua sendo um palco sagrado do lazer em Bragança Paulista. Eu acho que isso a gente não pode deixar também de lado, porque a gente viveu jogos, mas as famílias vinham e continuam vindo para celebrar o time da cidade, para ver outros clubes. Então esse é um lugar onde sempre exalou muita alegria, um pouco de tristeza, é verdade, por conta das derrotas, mas muita alegria. E um estádio que tem algo diferente, porque nós não acompanhamos, mas teve um momento que a população ajudou a construir parte do estádio. Então isso faz com que antes Marcelo Stefani, agora na Bizão, tenha uma referência muito grande. Não dá para falar de Bragança Paulista sem falar de Bragantino, e não dá para falar de Bragantino sem falar de estádio Nabi Abichedi, antes Marcelo Stefani, agora estádio Nabi Abichedi, porque aqui tem muito do suor da população aqui nessa construção aqui também. E para a gente encerrar, gente,
quais são os principais craques que vocês viram passar aqui por esse gramado, tanto do Bragantino como de grandes jogadores que já vieram para cá, o que vocês lembram bastante nesse sentido? Bom, lá de trás eu vi Bahia, certamente as pessoas que têm mais de 40 anos vão se lembrar, Bahia, Everaldo, do goleiro, né? Aí mais para a década de... Aquele time da divisão especial foi fantástico, né? Que veio o pessoal de Mogi, do Mojimirim, Silvinho, Evair, depois Bugrão, aí veio o Vitor Hugo do Guarani, aquela troca fantástica que o Bragantino fez, Mauro Silva, enfim, foram muitos jogadores. Então, Alberto mais recentemente. Olha, nós temos a felicidade de por aqui terem passado muitos jogadores excepcionais, né? E aí você vem mais para essa nova época aí de Red Bull Bragantino, Claudinho, um pouco de Arthur, mas por aqui, aí aquele pessoal da década de 90 também, né? Eu falei do Mauro, mas teve o Gil, teve o Birubiru, um jogador bem raiz, goleiros como Luiz Andrade, muita gente boa passou por aqui, né? Muita história. O Braga tem um histórico de muitos bons goleiros, né? Felipe naquela retomada, 2007, depois tivemos aí o Gilvan, outros goleiros que passaram, né? Próprio Claudinho nessa geração mais jovem, Alex Alves que representa muito, daqueles zagueiros antigos, César Gaúcho, não era Zelão, sua época, Cris, goleiro Barbiroto também caras passou por aqui. que ganhavam um pouco, mas que vestiam a camisa do Bragantino. E acho que não dá para falar também dessa história, porque existem dois momentos, aquele momento de auge, a parada, a retomada depois na década de 2000, de não falar do Marcelo Veiga, né? Porque o Marcelo tem, assim, uma significância para a história do Red Bull Bragantino. Se muito do que está aqui hoje passa pela mão do Marcelo Veiga. Até porque quem manteve o time na elite do futebol paulista foi o Marcelo Veiga, né? No ano anterior à construção da parceria em 2019. E o Marcelo, ele tá na memória de todo mundo que torce para o Bragantino. Isabela, uma mensagem aí de despedida ao Nabizão, ao estádio Nabi Abichedi. Bom, esse estádio como o Nabi Abichedi, ele vai deixar de existir, é verdade, mas como eu falei, esse espaço, que é o espaço do lazer da cidade, da alegria, ele vai continuar vai continuar existindo, mas com uma nova roupagem, né? Com uma arena que a gente não sabe como é que vai ser, mas imaginamos que é algo muito moderno, e aqui as pessoas virão novamente para acompanhar os jogos do Red Bull Bragantino. Então, continuará sendo no coração de Bragança um espaço da alegria, um espaço que as pessoas vão celebrar o esporte, o futebol e o time da região. Futebol evolui, bola evoluiu, chuteiro evoluiu, uniforme evoluiu, os jogadores evoluíram e a estrutura acaba evoluindo também. Eu acho que é uma nova era com a construção futura da arena aqui, e eu digo para que quem tem a oportunidade antes de começar a demolição do estádio para a futura nova arena, que guarde uma foto, que publique nas redes sociais, porque aqui tem muita história. História que passou por jogadores, por dirigentes, todos aqueles que fizeram um trabalho importante à frente do clube, mas principalmente para o torcedor. O torcedor às vezes fica chateado, mas ele nunca abandonou o Clube Atlético Bragantino, hoje Red Bull Bragantino, e se tudo isso está de pé e se a parceria foi feita, se deve muito ao torcedor de Bragança Paulista da região.